Olá, amigos e inimigos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Clary. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E, por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Fala português, alienígena do cara. Bom, isso certamente não tá escrito aqui. Será que existe por aí alguém tão poderoso que seria capaz de distorcer nossa visão da realidade, tirando o Pyong Lee com a pistola hipnótica? Descartes estava se referindo a um gênio maligno, que manipula a realidade, mas tem uma coisa que esse gênio supostamente não consegue manipular: o questionamento à realidade. Quando eu questiono, eu provo que eu existo. E se eu sei que eu existo, o gênio não pode fazer com que eu deixe de existir. Já eu tô falando de pais controladores mesmo, né? Pais ou guardiões legais, né? A figura responsável por um menor de idade. Já deixa aí um like pelo collab entre filosofia, fofoca e contos clássicos. Beleza, Clary, mas o que isso tem a ver com Rapunzel? Ou com a Larissa Manoela? Inicialmente, o título desse vídeo ia ser Larissa Manoela e a Síndrome de Rapunzel. Aí eu descobri que Síndrome de Rapunzel é uma enfermidade psicológica real, que faz as pessoas, geralmente mulheres jovens, arrancarem e comerem fios de cabelo. E já que isso virou uma pauta aqui no vídeo, se você é uma pessoa querida e tá passando por uma situação assim, não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Voltando ao assunto, a comparação que eu queria fazer era entre a situação da Rapunzel e da Larissa Manoela. E, no geral, filhos de pais controladores. Eu não digo narcisistas porque hoje eu não tô afim de diagnosticar ninguém com nenhum transtorno de personalidade, não. Enrolados, a Rapunzel vive com a sua mãe, Gothel, em uma torre, escondida do resto do mundo em um vale, entre as montanhas. Só que ela passa a maior parte do tempo sozinha, porque a mãe dela sai pra passear. Sim, parece o início do filme da Barbie, que eu já analisei aqui no canal, mas eu acho que a relação entre essa Rapunzel e essa Gothel ilustra melhor o que eu quero dizer. Durante 16 anos, ela não contestou os motivos de não poder sair da torre. Segundo a Gothel, o mundo lá fora era muito perigoso, cheio de pessoas mal intencionadas. E dentro da torre ela estava segura. A Gothel a enganou desde pequena, para ter controle sobre o seu bem mais precioso. Que, no caso, não é Rapunzel. E sim os cabelos de ouro mágicos dela, que fazem a Gothel rejuvenescer. Ela não tratava a Rapunzel mal, muito que pelo contrário, na verdade. Dava carinho, trazia presentes, era um amor. Quando a Rapunzel se comportava da maneira que ela queria. Mas, por mais que o gênio maligno distorça a realidade, ele não pode evitar o questionamento. A Rapunzel queria conhecer o mundo lá fora, que não podia ser tão ruim quanto a mãe dela dizia. Mas, pra uma pessoa assim, não é interessante ser questionado. Você não vai sair desta torre nunca! Até tarde demais no filme, a Rapunzel não percebe o quão manipuladora a mãe dela é, e se sente extremamente culpada por desobedecer às ordens dela e sair da torre. Ok. E a Larissa Manoela? A essa altura, quase todo mundo já sabe que a Larissa deu pros pais de presente de Dia dos Pais um baita de um exposed. A Larissa tem 22 anos, 18 só de carreira. Já fez filme, música, turnê, novela e tem até uma operadora de celular, a Laricel. A carreira dela, desde novinha, foi agenciada pelos pais. Eram os pais que controlavam os trabalhos, os contratos, o dinheiro. Ela ganhava uma mesada de um valor pequeno, que parece. E para qualquer outra despesa, ela teria que pedir dinheiro pros pais. O que é justificável, né, pra essa Larissa aqui, piquititinha. O que assim, os meus pais limitam bastante, assim, falam o que dá, o que não dá. Quanto é que você recebe dos seus pais de mesada, grana? Sei lá, 100. Mas, em 2019, em uma entrevista no The Late Night, da Tata Werneck, ela conta que ainda recebia mesada, e não um salário. Todo mundo levou na brincadeira, mas não era brincadeira, não. Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Uma mesada que não dá pra comprar um milho na praia. O burburinho sobre o relacionamento entre a Larissa e os pais dela teriam começado oficialmente com a venda de uma mansão em Orlando, em 2021, sem o consentimento dela. Mas até então, a situação estava sendo resolvida entre eles. Tudo veio a público mesmo, assim, depois que a mãe da Larissa parou de seguir a filha e um genro, André Luiz Frambach, no Instagram, quando ele e a Larissa se tornaram noivos, em dezembro de 2022. E ainda teve a indecência de ficar postando indiretinha nos stories. Mas, segundo a Larissa, não foi a relação com o noivo que causou o rompimento com os pais. Ou, pelo menos, não só isso. Em 2022, ela resolveu ser realmente ativa nas questões financeiras, saber mais sobre o patrimônio,
mas o interesse já tinha começado lá em 2019. Existiam 3 empresas com a Larissa como sócia. Na primeira empresa, Dalari Produções e Eventos, os pais detinham 98% do capital. E ela, míseros 2%. Essa é a que concentra a maior parte do patrimônio e foi fundada quando ela tinha 13 anos. Dá pra argumentar que ela ainda era nova, mas não tem motivo, né, pra não ter atualizado o contrato social com o tempo. E muito menos pros pais afirmarem que ela detinha 33% quando não era bem verdade. E a holding, ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. A segunda empresa, Mimalissa Conteúdo Artístico Limitada, foi aberta em 2020. A Larissa era a única sócia, mas os pais eram administradores. E eles podiam tomar qualquer decisão sem autorização dela. Eles não tinham a propriedade do dinheiro, mas podiam movimentar o dinheiro. O que, na prática, é a mesma coisa. E sim, tinham várias transferências diluídas para as contas dos pais, que ao todo somavam quase 5 milhões de reais. E ainda tinha impostos não pagos. A terceira era uma holding, criada inicialmente com o propósito de redistribuir o patrimônio da primeira empresa, e nessa ela realmente tinha 33% dos direitos. Só que parece que a mãe dela não gostou muito, assim, né, da filha querer ter controle sobre a própria vida financeira. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. No final de 2022, o relacionamento da família já estava abalado. A Larissa chamou os pais dela para passarem o Natal junto com ela e o namorado, só que eles não foram. Na noite de Natal, ela mandou um textão pra mãe dela, super sensato. Ela disse que tenta entender a escolha dela e do pai, e que ela também fez a dela. E que o desejo dela, na virada de ano, é que Jesus renasça no coração da mãe, coitadinha. Ela disse que ama muito a mãe, infinitamente. E aí a mãe... Meu Deus, eu tô rindo, mas é de desespero. E aí a mãe dela responde, simplesmente, vai a merda, vai. Esqueça que sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também. É, né? É fácil ser legal quando as pessoas agem exatamente da forma que você espera, né? Difícil é perder o controle sobre aquilo que você considera precioso. Resta saber qual o bem mais precioso, né? A filha ou o ouro. Em março de 2023, a Larissa tentou fazer um acordo de reajustar o contrato da primeira empresa para 60% para ela, 40% pros pais, né? O que tá muito bom. Só que eles trucaram. Eles trucaram pedindo 60% para eles, 40% para Larissa. Que na prática significa que eles ainda iam ser os sócios majoritários e iam poder tomar as decisões referentes à carreira da filha. No fim, eles resolveram ali no 50-50, mas a negociação ainda não encerrou, porque eles ainda querem mais 6% da renda dela pelos próximos 10 anos. Nesse meio tempo, ela retirou o cargo de ADM dos pais dela, na segunda empresa, e começou a renegociar os contratos da Dalari, primeira empresa. Ela enviou para os pais um pedido de distrato, né, convidando-os a se retirar de todas as empresas, que eles ainda não responderam, e ela ainda teria aberto mão de um patrimônio de 18 milhões de reais, para que eles tivessem uma vida confortável e ela mesma tivesse paz. Esses 18 milhões são imóveis, que estavam no nome das empresas que a Larissa tinha sociedade com os pais. Então, não é o patrimônio total que ela construiu durante a carreira toda, ao que parece. Para ela, sobrou um apartamento que ela vendeu para quitar o empréstimo de uma casa. E rapaz, que casinha cara, viu? Enfim, a assessoria dos pais se pronunciou, basicamente falando que ela não estava falando a verdade. Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade, em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual dela, de 2%. Olha só, ela mesma, com as próprias mãos, de próprio punho, assinou a alteração do contrato da primeira empresa para 98,2%. Em 2020. Curiosamente, na época em que ela supostamente começou a ter um interesse maior, né, pelos seus negócios. Mas assim, os pais da Larissa moldaram a visão de mundo da menina. Eles levaram ela até aquele ponto na carreira. Uma carreira de sucesso, né, diga-se de passagem. Por que ela duvidaria da honestidade dos dois? Por que ela não assinaria um contrato apresentado pelos pais dela? Normalmente as pessoas não desconfiam, né, que os seus próprios pais podem ser esse tal gênio maligno que o Descartes avisou aí. A carta continua dizendo que também não é verdadeira a informação de que não teria acesso ao dinheiro no dia a dia. Primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais. E segundo porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito, Black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou. Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais.
que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Ingratidão porque eles teriam aberto mão das próprias carreiras para gerenciar a da filha. Será que as carreiras deles teriam tido tanto sucesso quanto a da Larissa? E 18 milhões não tá bom não, cara? É claro que não, né? Nunca vai tá bom. Nunca vai ser o suficiente. A questão não é a ingratidão. A questão é que ela não pode ser livre. Ela tem que se sentir culpada por sair da torre, assim como a Rapunzel. Porque talvez, pela culpa, eles consigam ganhar de volta o controle sobre a vida dela. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente. Incondicionalmente, com a condição de gerenciar todo o seu dinheiro. E suas decisões, suas roupas, com quem você anda, com quem você namora, quem você leva pra Disney. Porque naquela mesma entrevista com a Tata Werneck, a Larissa comenta sobre o mundo de Larissa Manoela, que ela escreveu com a ajuda da mãe. No livro, ela fala sobre os bastidores da carreira e como exemplo da sinceridade, né, porque não é sinceridade, da mãe, tem a seguinte passagem. Às vezes eu digo, Larissa, você está horrível. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca 800 vezes de vestido. Porque eu digo, esse não está bom, esse está feio. Sou tão sincera que teve um dia que eu falei, Larissa, quer saber? Vai com qualquer um, porque lacrar hoje você não vai. Depois dessa carta, que eles enviaram ao Fantástico, teve a tréplica da Larissa. A advogada dela afirmou que ela realmente tinha esses cartões depois dos 18 anos, mas que ela não tinha autorização para usar. E a mãe dela parece ainda estar usando técnicas de chantagem. Ela deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, afirmando estar triste e preocupada, que ela aceitou, mas que ela não concorda com o relacionamento entre a filha e o noivo, o André. Primeiro que ela não tem nada que meter o bedelho, né, no casamento da menina. Teria, se fosse um relacionamento abusivo, mas não parece esse o caso. Esse romance que você inventa só prova que é muito ingênua pra estar aqui. A Rapunzel é criada por uma mãe narcisista. E para crianças de pais narcisistas, a validação dos pais é super importante. Porque é o que eles conhecem, é o que é seguro. Só que no caso da Larissa, por exemplo, nada que ela faça a partir dali vai agradar os pais. A não ser entregar a vida para eles terem total controle. Para que o gênio maligno do Descartes tenha sucesso na missão de manipular a verdade, ele não pode permitir que a vítima pense ser alguma coisa. Porque enquanto ela pensar ser alguma coisa, ela não pode ser reduzida a nada. E qualquer novo relacionamento é uma boa desculpa para justificar a manipulação. Quando você impõe limites, a pessoa vem e fala, nossa, mas você não é assim, você mudou. Quem tá te influenciando a fazer essas coisas? Obviamente a gente não sabe de toda a situação com a Larissa, mas serve pra qualquer pessoa que esteja num relacionamento tóxico, que tenha pais controladores, pais narcisistas. Você não deve amor a quem não te ama. Perdoar faz bem, mas não é uma obrigação. E essa é a situação até o momento. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ver o projeto de lei Larissa Manoela, que protege o patrimônio de crianças que trabalham dos pais. Já tava de madrugada quando eu escrevi isso aqui, então talvez não esteja muito coeso. Mas os próximos vídeos estarão. Talvez. Vai ter que se inscrever no canal pra acompanhar. Ou contar com a boa vontade do YouTube de te indicar meus vídeos. Você quem sabe.